para dar uma garantida para nós. Então, recapitulando, a gente vai ver hoje as fábulas esópico-milorianas, que foi um jeito particular que eu fiz dessa ideia de dividir os modos como o Milor faz essa recepção a partir do conteúdo. Então, do ponto de vista do conteúdo, a gente tem algumas fábulas mitológicas que vão abordar as figuras famosas, né, de Ulisses, alguns deuses, por exemplo, Héracles ou Hércules, na mitologia latina. Ele vai trabalhar com essas fábulas e a gente vai ver uma delas na próxima aula, que é a fábula de Sísifo, que é famoso por ser aquele querido que está lá nos ínferos, rolando a rocha para cima da montanha para depois a rocha descer e ele continuar eternamente nesse movimento de levar lá para cima a rocha. Hoje, em particular, a gente vai ver as fábulas esópico-milorianas. E o que eu quero dizer com isso? Fábulas que o Milor explicitamente se filia às fábulas da tradição esópica. Que nem eu falei para vocês, ele coloca, né, que as fábulas dele são fopos de Esábula, fazendo a inversão de fábulas de Esopo. Mas antes da gente falar sobre especificamente essa fábula, a fábula que traz a matriz esópica, a minha intenção é passar com vocês por alguns conceitos-chave dos estudos de recepção dos clássicos. E isso até entra em alguns colegas que me perguntaram a semana passada sobre teoria de recepção estética e tudo mais. A gente vai comentar brevemente aqui um histórico, uns conceitos que são bastante relevantes quando a gente fala de recepção dos clássicos. E nisso a gente vai recuperar alguma coisa da aula passada também. O meu intuito hoje é explicitar como a gente trabalha com a recepção dos clássicos, usando como exemplo a fábula esópico-miloriana. Beleza? Só antes de continuar, deixa eu passar de novo aqui o nosso... a lista de presença. Já vou deixar aqui no chat, tá, gente? Bom, então, continuando. Como eu falei para vocês, recepção é aquele movimento que coloca o leitor no centro da significação de uma obra qualquer. E isso tem origem lá na recepção estética, que nos anos 60, né, na universidade lá da Alemanha, veio esse filósofo, o Hans-Georg Gadamer, e ele propôs que, ao invés da gente observar como a obra é interpretada na história, como se fosse uma construção, sabe? Ou, às vezes, olhar para aquilo e tentar extrair um significado intrínseco à coisa, ou ainda uma terceira vertente que olha para quem é o escritor e o contexto, como se aquilo fosse decifrar por si só o que ele quis dizer na hora de fazer a significação. Só um minutinho. Sim, nas aulas passadas também estava a presença no chat. Qualquer coisa, Carla, você me escreve, tá bom? Um e-mail. Aí eu dou uma olhadinha como é que ficou lá no Forms das últimas aulas, beleza? Então, assim, o Gadamer propôs contra essas teorias diversas que queriam colocar no centro da discussão de significado de uma obra o autor, o significado imanente, ou seja, que vem de dentro do próprio texto, como se fosse uma coisa sem espaço nem tempo, ou até essa construção historicista. Ele pretende olhar para o lado do leitor, entendendo que a pessoa que recebe a matéria, a pessoa que lê aquilo, vai dar um significado particular, e esse significado particular vai ser transmitido para a pessoa seguinte. Naquela ideia que eu comentei com vocês dos elos da cadeia de recepção. Começa aqui essa ideia. Logo em seguida, alunos do Gadamer, que é o famoso Hans Robert Jauss e o Wolfgang Iser, começam a explorar essa estética da recepção. Recepção estética, aliás. Numa ideia de que a gente pode elencar diversos mecanismos, determinadas óticas de entender como é que esse leitor aborda essa matéria, molda essa matéria, e como é que isso acontece.
O Yaus, ele é o cara que vai falar, né, dessa cadeia de recepções, de como a gente acessa uma obra do passado sempre mediado por outras pessoas que vieram antes da gente, tanto levando para frente um gênero, uma obra, quanto dando a própria significação e assim moldando nos elos subsequentes o que se entende a partir daquilo. Então, de novo, né? A gente não tem acesso, por exemplo, à República de Platão, porque pegou uma máquina do tempo e foi direto lá na boca do Platão perguntar para ele o que significava. Hoje, o que a gente tem de República de Platão, por exemplo, passou por muita gente, acadêmicos, o pessoal lá da Idade Média, alexandrinos, todo mundo foi dando camadas de significação que hoje em dia são elementares no que a gente entende quando lê a República de Platão. E isso é uma coisa que o Yaus desenvolve muito de perto, enquanto Weiser vai se preocupar com quem é esse leitor. No sentido assim, ele interpreta que o texto é uma coisa lacunar. O autor vai e escreve, e tem algumas lacunas que são parte da própria constituição do texto. E está ali o leitor, o receptor, preenchendo essas lacunas de acordo com o que ele tem de repertório próprio. Todos nós aqui temos uma vivência própria que permite a gente preencher as lacunas de um determinado jeito, né? Então, por exemplo, aqui nas fábulas de Esopo, todos nós viemos dessa cultura de Monteiro Lobato, fábula infantil, La Fontaine. Então, quando a gente bate de pronto na palavra fábula, vem para a gente esse universo infantil. E esse repertório é que permite a gente entrar no texto e colocar ver essa lacuna e preencher. Então, o Weiser faz uma analogia bem legal, que é o texto como se fosse um jogo. Ele está ali, o texto, ele dá as regras, e você tem que interagir com ele, engajar mesmo num jogo ali, como se fosse um jogo de futebol, uma partida de um esporte, como se fosse. Você está ali e oferece um significado. O texto, nas lacunas dele, vai confirmar, talvez, o significado, ou vai negar. Na frase seguinte, ele coloca uma outra coisa que você não pensou. Então aquilo do meu repertório não faz tanto sentido. Então tem essa questão de, o tempo inteiro, fazer uma dinâmica de engajar com o texto, receber dele essas lacunas, tentar preencher. Faz sentido? Não faz sentido? Vamos ver com o próprio texto. E isso é um movimento de recepção, proximamente do receptor. Então, como eu coloquei aqui, a proposta central para os três autores de abordagens diferentes é olhar para o receptor como aquele que é responsável pela construção do significado da obra, né? Como eu falei para vocês, é imperativo a gente entender isso nos clássicos, porque a gente está muito distante do mundo clássico, né? A gente tá, assim, as obras que muitas vezes a gente trabalha, estuda nos clássicos são do século V, antes da Era Comum. A própria matéria exópica, ela foi firmada lá por Demétrio de Falero, que nem eu comentei com vocês, alexandrino e tal, mas ela já circulava muito antes disso, são contos populares. Então, é imperativo a gente entender que tantas camadas fazem esse meio de campo entre o passado e o que a gente obteve desse passado. E isso é a recepção em si. Aí, né, a gente vai ter os teóricos da recepção dos clássicos, que são o Charles Martindale, que aqui está o nome dele, e a Lorna Hardwick. Eles são ingleses, também professores de clássicos, e eles buscam trazer essa teoria da recepção estética para dentro do nosso campo de estudo, né? A ideia é, baseado nisso, de como a gente tem tanta coisa entre o mundo passado e o nosso agora, como abordar a matéria sob essa ótica de que várias pessoas estão ali fazendo o intermédio da matéria, como isso afeta o jeito que a gente enxerga os clássicos. Porque, assim, como a Hardwick coloca, né?
a gente tende a achar, colocar os clássicos numa posição assim canônica, que eles são absolutos, eles Medeia, Édipo, enfim, a gente tem essa ideia de um palanquinho de cristal, onde a gente coloca os clássicos como se eles fossem absolutos, eles fossem resolvidos e incontestáveis. A gente nunca vai ler diferente a Odisseia do jeito que ela foi interpretada e tida, enfim. Só um minutinho. Eliette, sem acesso aos anexos enviados por e-mail. Lá você diz na pasta do Drive? Isso. Você me escreve um e-mail, Eliette, porque aí eu passo direitinho para você, só para a gente não perder o fluxo aqui da narrativa. Enfim. Então, assim, nos clássicos é elementar ter essa noção de que muita coisa preenche o diálogo entre o passado e o presente. E também tem uma outra coisa, né? O significado das obras não está resolvido, porque, por exemplo, no texto da Bacodiani, que eu coloquei lá para vocês no Drive, ela menciona como o texto atual, quando lido por alguém do nosso contexto, pode iluminar aspectos que a gente nem sequer poderia imaginar em pessoas da Idade Média lendo, em pessoas lá dos tempos alexandrinos lendo. Então, tem toda, assim, uma preocupação em perceber como o contexto deste leitor aqui também pode contribuir para significar uma obra de 2.500 anos de idade. É nesse sentido que a gente celebra, né, essa área de recepção dos clássicos, na ideia de que o diálogo entre passado e presente não é uma coisa hierarquizada. Eu vou colocar meu e-mail aqui, gente. Por favor, me informem, que aí eu mando o material para vocês conforme, tá bom? Então, olhando para isso, a gente tem que entender que os estudos de recepção nos clássicos levam em conta vários elos separando passado e presente, e que isso não é uma hierarquia. O contexto em que aquela obra foi produzida não está num palanquinho de cristal, que nem eu falei, ela não está ali resolvido no sentido de que ninguém pode olhar para ela e contestar, e aqui o Milor Fernandes está só recebendo isso, ele só está de uma forma passiva, recebendo e celebrando, pegando esse legado clássico tão celebrado e usando isso. Não, a gente entende de uma forma horizontal. Na época em que uma obra antiga foi produzida, ela tinha essas lacunas que o Weiser coloca. Ela permite que pessoas de todos esses elos até os anos 2024 engajem com essa matéria e tragam significação para ela. Então, o significado não está pronto aqui, e o polo receptor contemporâneo, Milor, nós aqui, pode muito trazer uma nova interpretação consciente desses elos intermediários, mas uma nova interpretação que esclareça aspectos do texto que a gente sequer imaginava antes, que a humanidade sequer imaginava antes. Então, esse é o posto privilegiado da recepção dos clássicos, de ter tanta repercussão, porque os clássicos sempre foram levados à frente, e o próprio fato de que eles foram entendidos como obras elementares, instigantes, importantes, pelos elos da cadeia, foi levando para frente a matéria dos clássicos. E, por outro lado, eles trazem esse campo em que tanta gente já engajou, e essa multiplicidade de significados construídos em cima é uma coisa que a gente pode engajar de diversos modos. Então, assim, a recepção dos clássicos, o estudo de recepção dos clássicos é uma matéria em desenvolvimento, porque a gente pode abordar de diversas maneiras. Eu, particularmente, trabalhando com os clássicos, gosto muito dessa perspectiva, como eu falei para vocês, de como um texto ilumina o outro. Como o tratamento que o Milor dá para a fábula ajuda a gente a enxergar aspectos que não foram vistos por outras pessoas antes numa fábula de Esopo. E como o conhecimento da fábula de Esopo, seja, enfim,
por Monteiro Lobato e tal, como o conhecimento dessa matéria exópica ajuda a gente a entender o que tinha ali no trabalho do Milor e como a gente pode fazer um significado nesse entrelugar do passado e do presente, da obra fonte e da obra de recepção. Então, isso tudo ajuda a gente a entender. Ajuda a entender o diálogo. E é isso que é elementar na recepção. Entender o diálogo, como é que se dá esse diálogo. E isso, evidentemente, com, assim, plena consciência do que cada um, em seu lugar, oferece. Então, eu estou falando de contextos, autores, tudo que a gente viu nas aulas anteriores. Claro, de forma muito panorâmica, mas entendendo quem foi Milor, quais eram as contingências dos textos exópicos, das narrativas exópicas, como se dá o entre o lugar de um e outro, com os elos intermediários que conectam um e outro, e como ter esse panorama, essa visão, ajuda a gente a entender os textos. Nós, receptores, também. Com relação a essa questão da recepção, da teoria de recepção dos clássicos, eu coloquei alguns textos lá no Drive. Quem não tiver acesso, por favor, me escreva. Eu vou dar um jeito e mandar para vocês também. Mas se tiver alguma dúvida, podem me falar, tá? Eu sei que é complexo. A teoria de recepção dos clássicos é muito nova. Lá dos anos 2000, o Hardwick aqui mesmo começou a escrever em 2003, coisa do tipo. Então, assim, é uma teoria nova. Muitas vezes a gente tem que fazer recortes da teoria para acomodar o objeto que a gente está estudando. Então, por exemplo, do ponto de vista do meu estudo com o Milor e o Esopo, faz muito sentido a gente pensar no que um texto ilumina no outro, porque o Milor é muito consciente do Esopo que ele se filia, mas isso pode não funcionar para todas as obras. Tem obras que a filiação do autor a essa cadeia de recepções, ela não é tão explícita, ou é uma coisa lateral. O autor, às vezes, pega várias referências difusas, diferentes. Então, seriam outros modos de abordar a recepção. Ok. Adam pergunta. Imagina, sem problemas. Adoro perguntas, gente. A estética da recepção da recepção estética. É puramente a ordem das palavras. A gente costuma falar recepção estética, né? Porque tem a ver com o papel do leitor nessa interação. Isso tem a ver com a recepção estética. E a recepção é uma coisa mais ampla, no sentido que a gente faz aqui dos clássicos. A gente não fala de recepção estética dos clássicos, porque isso é a teoria filosófica, mas a recepção dos clássicos. Então, assim, no sentido de estética da recepção e recepção estética, eu acho que o termo mais utilizado é recepção estética, nessa ordem. E a gente tem a recepção é uma coisa mais ampla, e a recepção estética é a teoria que deu início, mas é uma delas, e está no campo da filosofia. Beleza? Obrigada. Bom, então, com relação a esses conceitos e com relação a essa perspectiva sobre a recepção, alguém tem alguma questão? Por favor, me falem, porque mesmo para mim é confuso, tá, gente? Não é uma coisa assim, ponto pacífico, não. Muitas vezes você encontra um novo autor falando sobre recepção e atravessa, assim, no meio do que você tem ali consolidado na sua cabeça sobre o que é essa teoria. Então, não é uma coisa tão simples, e eu tenho consciência disso. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que possa esclarecer, eu tenho certeza que pode ser a dúvida de mais pessoas, por isso que eu pergunto. Se tá tudo bem, então a gente vai trabalhando também com isso na próxima aula, porque teoria sempre é muito abstrata. Fazer isso na prática faz mais sentido, e é por isso que eu trago muitos exemplos. Então, podemos passar para frente? Então, vamos lá. Obrigada. Então, o que acontece? Adorno, sim, conheço.
Mas a gente chega num determinado ponto de pesquisa e tal, que a gente, ao invés de ampliar, a gente tem que afunilar um pouco pelo fato de que se a gente não fizer essa funilação, se dispersa. Então, em termos teóricos, eu tento sempre ver no campo mais amplo, principalmente na relação estreita que tem a recepção dos clássicos com a recepção estética do Gadamer, do Weiser, do outro, que eu esqueci o nome, peraí, que é importante, é o mais importante, por sinal, o Yaus. Mas eu tento sempre me ater aos textos teóricos dos nossos teóricos. Então, sim, Amanda, o Adorno oferece, assim, a filosofia traz para a gente muitas dessas ferramentas e realmente faz muito sentido para quem se interessa por estética e depois recepção estética. Esses autores são elementares, mas dentro do que eu proponho aqui, a minha metodologia está escorada nessa outra área, que é uma nova área dentro dos estudos clássicos. Bom, então, seguindo. Eu quero reforçar com vocês a ideia de que existe, sim, uma infinidade de leituras possíveis que a gente faz com relação a uma obra. Mas, assim, não é uma doideira, assim, não é uma coisa que toda leitura está valendo. Isso não cabe. O que acontece dentro daquela ideia das lacunas que o texto apresenta do Weiser, dentro da ideia de que cada um vai significando, levando esse significado para frente, a gente não pode ignorar que existe uma leitura mais ou menos consagrada de uma determinada parcela de pessoas que, naquele momento, naquele contexto, foi lendo, significando de uma maneira, e os outros do mesmo contexto olhando e falando, não, tá correto o que ele pensou sobre esse texto. Que é o que a gente vê muitas vezes em crítica literária, né? Um crítico pega o texto, faz uma avaliação dele, e chega ao outro seguinte, contesta, e aí fica aquela coisa, quem é que está dando a significação correta? O tempo vai dizer. A gente vai ver o que os próximos desse elo de interpretações vão levar para frente. Um caso muito claro que tem é do Mário de Andrade. Eu lembro de, na faculdade, estudar sobre ele. E eu lembro muito claramente que tinha uma questão de um desprendimento na visão como se via ele, né, e tudo mais, até que agora fugiu o nome dela, mas é a esposa do Antônio Cândido, que também era uma estudiosa acadêmica e prima do Mário de Andrade. Isso, Gilda, exatamente. Ela propôs uma outra visão sobre o Mário de Andrade, em que a gente tem, sim, uma coisa um pouco mais abstrata. Gilda de Mello e Souza, exatamente. A gente tem uma abstração ali na matéria do Mário de Andrade, mas não era como os críticos da época estavam colocando. Existia, sim, um caráter muito preocupado com a sociedade, até mesmo com Macunaíma, e tinha, sim, uma questão de homossexualidade que foi muito mal interpretada pelos anteriores. Então, assim, hoje em dia, o que a gente aprende na faculdade sobre o Mário de Andrade está escorado no que a Gilda escreveu. E os outros, a gente sabe que existiram, que deram um significado deles ao Mário de Andrade conforme o repertório deles, mas aquilo não foi levado para frente. Então, assim, o que a gente pode falar é que existe uma convenção. As pessoas acataram o que a Gilda de Mello e Souza colocou e foram levando para frente com uma interpretação mais correta sobre aquilo. Então, hoje em dia, as pessoas que querem resgatar os críticos anteriores que batiam de frente com a perspectiva da Gilda de Mello e Souza, eles provavelmente não vão ser acatados, porque a interpretação que se convencionou foi outra. Por isso, não é que qualquer interpretação está valendo. Não é assim. Depende do contexto, depende do que outros antes nessa cadeia de recepções significaram. E é por isso que a nossa recepção é mediada por esses elos anteriores. Porque imagina, nesses 2.500 anos de história do Ocidente, 2.800, enfim, muita gente pegou e recebeu esses textos e deu um significado próprio.
Mas algumas leituras foram para frente, corroboradas por outros elos dessa recepção, e outras foram totalmente esquecidas, porque simplesmente não faziam sentido para quem estava levando para frente essa significação. E hoje a gente pode, por exemplo, ter alguém, sei lá, entrar numa máquina do tempo novamente, ou descobrir um papiro muito antigo, e a gente descobriu uma interpretação da Odisseia totalmente diferente do que a gente tem de é a jornada de retorno de Odisseu, combate à desmedida dos pretendentes que tentavam usurpar o lugar, os bens dele, enfim, o posto dele. A gente pode ter alguém que fala, não, quem estavam certos eram os pretendentes, porque naquele contexto, uma espera de 20 anos era malquista, enfim, loucuras da minha cabeça, mas essa possível leitura feita por alguém lá no ano de 1200 pode ser perfeitamente existente. A gente não sabe o que aquela pessoa teria ao significar particularmente o texto. Mas não é uma leitura que se levou para frente. Não é uma leitura que se confirma com os elos subsequentes. Deixa eu ver o que a Michelle diz aqui. Penso também no exemplo do que aconteceu com Machado e o caso da primeira pesquisadora que colocou em dúvida a traição de Capitu. Antes, um fato incontestável nas leituras críticas anteriores. Desde que ela colocou a dúvida, essa dúvida nos abandonou até hoje. Nossa, é perfeita a colocação que você fez, Michelle, porque a perspectiva feminina sobre as obras pretéritas é elementar para esse tipo de coisa. Em virtude do patriarcado que a gente tem na perspectiva da constituição do mundo ocidental, muitas das interpretações ficaram escoradas no machismo da coisa mesmo. Mas já vista, por exemplo, lá Penélope. Penélope, por muitos milhares de anos até, foi vista como uma figura assim, passiva, ela não estava fazendo nada, ela ficava à mercê dos pretendentes que estavam tentando usurpar a casa dela. Exatamente, mudam-se os tempos e mudam suas percepções. E é por isso que, dentre os estudos clássicos, a perspectiva feminista tem sido muito prolífica. Porque a gente tem essa preconcepção de que o mundo greco-romano era totalmente machista. Exatamente, Ana Martins Marques com a Penélope. As autoras estão dando significados diferentes às personagens femininas daquela época, olhando para como as ações delas não eram assim tão passivas. Penélope não era assim tão passiva. Ela propõe o desafio do arco para identificar ali quem que seria o próximo, o pretendente escolhido por ela, e a significação dada pela Margaret Atwood na Odisseia de Penélope coloca que ela já tinha sacado até que era Odisseu, que ela queria fazer a prova como uma forma de trazer aqui, revelar ele mesmo, confirmar de fato, mas ela já tinha sacado. Então, assim, essas novas perspectivas sobre a matéria ajudam a gente a ver, percebe? Iluminar. Como é que a perspectiva da Margaret Atwood iluminou a matéria homérica, gente? 800 a.C. E ela deu essa nova perspectiva porque antes, no mundo acadêmico super patriarcal e machista, se colocava de escanteio a figura de Penélope porque ela não importava, ela era um acessório, uma coisa que ninguém estava muito preocupado em mexer. Até chegarem as pesquisadoras, mulheres, com as suas perspectivas enquanto mulheres, e se aterem a esse fato. Quem é Penélope? Rege o próprio destino, ao definir como seriam seus dias até o retorno de Odisseu. Exatamente. É muito bom. Eu também adoro a área de recepção, Michelle. Assim, na teoria, ela complica a gente, porque é uma teoria muito nova ainda, não tem, assim, uma definição muito grande, mas ela oferece uma multiplicidade muito interessante, que a gente pode pegar a matéria antiga e falar assim, tá tudo resolvido, os clássicos são os clássicos, Homero está definido, Eurípides, acabou, ninguém precisa mais estudar isso, está feito. Não tá. Tanto porque a gente, na contemporaneidade, lendo, vai achar coisa nova ali, coisa que a gente quer debater, quer entender, quanto os autores que publicam, um Milor, um Monteiro Lobato, no caso da fábula,
eles estão trazendo novas formas de entender aquela matéria que são muito interessantes de entender dentro dos contextos deles, dos nossos contextos. Então, é uma fonte inesgotável nesse sentido, porque recepção sempre vai ser um diálogo em construção e nunca vai parar enquanto existir humanidade. Nossa, sim, exatamente, Amanda. A gente, enquanto houver ser humano, e a gente bem sabe que nós somos cheios de ideias diferentes, cada um de nós é um universo inesgotável, único, cada um de nós dando um significado diferente, trazendo esse significado para as outras pessoas, debatendo. Olha quanta coisa que pode ser feita. E realmente não tem limites, porque se tem uma coisa que é inesgotável é a imaginação humana, é a capacidade de significar, né? E é nisso que a gente pensa na hora de ver a recepção no geral e a recepção dos clássicos especificamente. Porque a gente quer combater a ideia de que os clássicos são incontestáveis, os clássicos são os clássicos. Não são. A graça está nisso. Por que a gente continua olhando para essa matéria, reensaiando, modelando, fazendo uma mistura louca em cima dela? Porque eles dialogam com a gente, eles são, sim, coisas celebradas, mas elas são coisas para serem contestadas, coisas para se engajar, coisa para se entender como é que pessoas ao longo da história olharam para aquele aspecto e como a gente pode trazer novas narrativas em cima daquele material. Porque é perfeitamente significativo. Por que os alexandrinos podiam fazer a interpretação deles sobre Homero e a gente não? Não tem diferença nenhuma, a rigor. Bom, passado o meu surto fanista com a recepção dos clássicos, o que eu quero deixar de mensagem dessa parte mais teórica da aula é a ideia de que, olhando para a matéria fonte, olhando para a matéria de recepção, a gente tem que ter muita consciência das camadas que fazem esse meio de campo. É imprescindível esse aspecto. É uma coisa que eu mesma estou batendo de frente, fazendo as minhas análises, porque aqui, enquanto eu não estou com vocês aqui, eu passo os meus dias fazendo análise de fábula para minha dissertação, e muitas vezes você está crente de uma coisa, por exemplo, no caso da Rainha do Boi, que a gente viu semana passada. Estava crente que o Milor tinha inventado a Rainha do Boi, até a segunda página, quando eu percebi que foi o Fedro, lá no século I, fabulista latino, que resolveu que ia ser a Rainha do Boi ao invés de raposa e serpente. Então, assim, a gente o tempo inteiro se surpreende com isso, e é interessante perceber esses movimentos. Por que o Fedro resolveu mudar? E até que ponto o Milor, apesar de se filiar ao Esopo, tinha noção de que foi o Fedro que colocou a Rã e o Boi, tirando o lugar exópico de serpente e raposa. Então, todos esses questionamentos dão um sabor da gente entender como cada um trabalha aquilo. E o foco, o escopo do meu trabalho, sendo Milor, por que ele escolhe essa matéria fabular? E por que essa matéria fabular se deixa ser escolhida também? Porque ela tem essa maleabilidade. E como o modo que o Milor opera sobre a matéria, na paródia, né, com referências modernas, sempre relativizando tudo, por que ele faz isso? Qual é o intuito que eu, enquanto receptora da matéria miloriana, eu enxergo ali, à luz de tudo isso que está no meu repertório? Bom, obrigada, Michelle. Vamos, então... tudo isso aqui, esses textos, é mais ou menos falando o que eu tô falando agora, gente. Dito isso, eu quero compartilhar com vocês o que é um tripé do meu trabalho. Eu encaro que a gente, no meu trabalho particular, tá? Tem as pessoas em recepção que trabalham de formas diferentes, mas eu gosto de enxergar como se fosse um tripé composto por um ninho, e eu vou explicar isso para vocês, o cuco, que é uma ave europeia, asiática, que parasita outros ninhos, ela coloca o ovinho dela ali e vai embora, e o pai e a mãe daquele ninho que tem que cuidar. E o chupim, que é a ave parasita brasileira. Acontece assim, gente, essa analogia que eu fiz para ordenar a forma como eu trabalho
tem muito a ver com aquilo que eu falei para vocês na última aula, de ser uma observadora de aves, ser encantada pela natureza. Mas não é só loucura na minha cabeça, porque tem um teórico que usa exatamente essa analogia para falar sobre a recepção. A gente vai ver ele. Ok, mera curiosidade de pesquisa. Nesse contato com os elos entre partidas chegadas essenciais, mas a questão que vem me inspirando é: dá tempo e tem como trabalhar todos esses elos na dimensão no tempo de uma dissertação? Isso enquanto ideia está me tirando sono ter de passar por mais 2.000 anos de história de um gênero presente de figura. Tipo, é humanamente possível? Então, Michele, não é. É uma esperança, uma vã esperança, e é muito complicado. Eu lembro que quando eu apresentei a minha pesquisa lá na jornada de estudos clássicos, né, da pós-graduação, eu falei assim, a matéria mitológica que eu estou me atendo vai mais ou menos desde Homero, século 8 a.C., pulei o século 2 depois de Cristo. Aí o pessoal começou a rir e falou, nossa, eu falei, gente, pouco ambicioso, né? E realmente é muito difícil, porque a gente tem, na matéria específica que eu trabalho, são muitos pontos de partida e muita coisa intermediária. É muita coisa. Mas o que eu sempre busco, assim, me nortear no trabalho é colocar lado a lado os textos e perceber nas diferenças o que pode ter de elo intermediário. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui nesse momento, né, eu estou trabalhando com a fábula de Narciso e Eco, que é um mito que vem basicamente de Ovídio, Metamorfoses. Lá, o Ovídio coloca que o Narciso se mirou numa fonte, ou seja, uma coisa construída, uma coisa, né, mais ou menos retida, menor, e ali ele olha, tal, vê o próprio reflexo, fica namorado, fica meio surtado, porque percebe que não consegue alcançar, e vai definhando até a morte. O Milor, na fábula dele, ele faz o Narciso se afogar dentro de um lago. Então, assim, eu olho de lado a lado a diferença, o que chama atenção. E aí eu me pergunto, isso daqui é uma inovação do Milor? O Milor foi o primeiro a colocar um lago aqui, foi o primeiro a colocar esse afogamento, uma coisa bem rasteira, ao invés de colocar a ideia lírica super, né, morrer por amor, de uma maneira super poética que o Ovídio coloca lá. Essa diferença, tem algum elo aqui no meio? Esse é o modo que eu estou trabalhando, em geral. Porque se você for rastrear tudo, você nunca vai parar. Você vai passar 60 anos escrevendo uma dissertação de mestrado e não é o escopo da coisa, né? Então, eu costumo fazer isso para limitar a coisa, para fazer um recorte mais fácil e mais manejável mesmo. E dá certo, até agora tem dado, pelo menos. Porque muitas coisas eu vou lendo texto, eu, enquanto estudiosa e receptora, eu vou olhar para aquilo e não vai fazer sentido para mim explorar o aspecto do texto. Mas aquilo que tem a ver com, eu estou explorando o diálogo entre os dois, esse aspecto e esse, tem uma diferença, ou tem uma continuidade, vamos observar como é que isso vai acontecer, o aspecto mais recortadinho mesmo. Eu acho que funciona bem. Imagina, Michele. Vamos continuando nossas trocas de zap aí para ajudar nesse mundo aí de recepção que é cabeludo. Bom, passando para o tripé. Tem um teórico da recepção dos clássicos que se chama James Tatum. E ele diz que, basicamente, o que a gente... só um minutinho. Sem problema, Maria Eduarda. A Priscila gentilmente está gravando para a gente, então eu vou colocar depois no YouTube também. O departamento vai subir lá. Então, fica tranquila que o conteúdo também vai ficar disponível depois. Maravilha? Bom, o Tatum coloca que a recepção é basicamente um parasitismo de ninho. Aqui eu tenho um videozinho pequeno no YouTube em que um rapaz que tem um canal e é biólogo explica como acontece, mas para fins de ilustração, eu vou falar rapidamente do que se trata. Acontece quando uma avezinha, qualquer, no caso um cuco, que faz muito isso, é parasita de ninho, ele vê um ninho construído por outro passarinho, lá com os ovinhos, e para se aproveitar tanto do ninho em si, quanto
tanto do ninho quanto o cuidado parental daquela avezinha, ele vai e coloca o próprio ovinho ali. Então, o Tatum enxerga que o ninho é uma construção do passado. Então, nesse sentido, ele mesmo dá um exemplo. O ninho, vamos dizer, da matéria do ciclo épico lá de Troia, foi construída por Homero. Homero construiu esse ninho. Dentro desse ninho, ele criou a prole literária dele, que são os cantos homéricos, né? A Ilíada e a Odisseia. E esse ninho ficou ali disponível, com aquela matéria toda pronta para nutrir novas gerações. Aí vem um parasita, digamos, Ana Martins Marques. Ela é uma poetisa brasileira contemporânea, gente, para quem não conhece, lindíssimo, assim, o trabalho dela é maravilhoso. E ela vai se sentar nesse ninho, ela, um passarinho parasitário, vai se sentar nesse ninho e chocar ali dentro a própria prole literária dela, os poemas dela. Só que a base de nutrição de tudo isso é a mesma de Homero. E ela vai trazer à luz essa prole literária dela, usando essa matéria com as próprias feições que ela seleciona, ela entende. Desculpa, gente, minha voz está horrível. É mudança de tempo. Então, o Tatum explica nessa chave como ocorre a recepção. Um ninho que está sendo utilizado por vários passarinhos diferentes. Ali está a base de nutrição. A matéria, no caso, por exemplo, da fábula. Uma pequena narrativa, que em geral tem animais de cunho alegórico, moralzinha ao final. A matéria está ali. Aí vai um passarinho, coloca ali e vai nascer um modo específico de entender essa matéria, um passarinho novo. Eu gosto de enxergar assim, por motivos pessoais, que nem eu falei, mas eu acho que faz até sentido se a gente pensar nisso e ajuda a entender como é que é o movimento de recepção nesse elo que conecta a fábula desde a antiguidade até agora. Então, olhando para esse aspecto, o ninho, para a gente, seria o quê? As fábulas, a tradição da fábula. Porque é aquela matéria ali que está à disposição de qualquer pessoa chegar, trabalhar em cima daquilo, de o que outros passarinhos, outros autores colocaram ali, e trazer à luz seu próprio jeito de enxergar essa matéria. Aí, do outro lado, você tem os cucos. E os cucos são tanto Esopo quanto a literatura greco-latina. Por quê? Porque o Milor ele vai usar como base tanto aquilo, o ninho da matéria esópica, ou seja, tanto a matéria de fábula, quanto a matéria dispersa da literatura greco-latina. Então, muitas vezes, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando aqui com Narciso e Eco, matéria de Ovídio, um poeta latino. A gente também tem fábulas em que ele fala de Odisseu, Ulisses, Homero. Então, assim, o ponto inicial da coisa toda vai estar ali, nesses outros autores diversos da matéria latina, greco-latina. E, por último, tem o chupim, que é o próprio Milor, ou seja, o pássaro parasita brasileiro que está dentro desse ninho, dando uma forma específica para o que ele entende de fábula. Mas, e assim, o que acontece com o Milor, que eu acho muito curioso nisso? Chupim, para a gente, tem uma conotação negativa até, né? A questão de ser um animal que, por parasitar o ninho de outros, acabou virando sinônimo de uma pessoa aproveitadora. E eu acho que esse jogo aí da alegoria do Tatum, com o próprio caráter bem paródico, satírico do Milor, eu acho que ele ia aprovar essa analogia, sabe? De ele ser o chupim. Eu acho que ia gostar. Então, é assim que eu organizo na minha cabeça mesmo o estudo da coisa. Fábulas, a tradição da fábula é o ninho que vai sendo aproveitado. Os cucos, os primeiros habitantes desse ninho, por um lado, a gente tem as fábulas de Esopo, por outro, a gente tem a literatura greco-latina. E aí, quem vai do lado da matéria de recepção aproveitar isso? Milor Fernandes, o nosso parasita brasileiro.
Mas é só uma forma de entender mesmo a recepção, gente. É uma forma meio doida, meio enviesada. Por enquanto, todo mundo tranquilo? Alguma dúvida? Algum questionamento, comentário? Diga, Amanda. Oi, Giovana, só para eu entender, então, assim, você não se atém só ao Esopo, né? Você vai procurar todas as fontes as quais o Milor foi procurar também. Sim, sim. Tá, entendi. É isso mesmo, porque assim, muitas vezes o Milor vai demandar isso. Eu sempre tento me nortear pelo que o Milor vai demandar mesmo. Ele, aqui, por exemplo, o Narciso Eco, que está mais fresco na minha memória, ele vai colocar como principal matéria que ele está lidando as metamorfoses do Ovídio. E eu fui buscar, né, outras referências anteriores. Antes de Ovídio, aparentemente não existe nenhuma correlação entre Narciso e Eco, só umas ocorrências esparsas deles individualmente. E depois de Ovídio, começaram narrativas linkando esses dois personagens míticos em cima do que o Ovídio colocou. Então, assim, eu não vou fugir do duelo ovidiano, sabe? O Milor dá o recorte da coisa. É o jogo que eu mencionei do Weiser. Ele coloca ali no texto e eu vou preenchendo as lacunas. Então, eu olho ali, Narciso e Eco, essa lacuna aqui. De onde que eu posso puxar essa matéria aqui? Ovídio. Aí eu vou puxando outras coisas. Ah, isso aqui tem Ovídio, isso aqui já não tá. Será que tá no elo anterior? Será que não tá? Então, assim, eu vou à medida que o Milor me instrui nesse sentido. Se ele está fazendo algo em cima da matéria exópica, eu vou recorrer à matéria exópica. Se ele está fazendo alguma coisa que o paradigma, sei lá, o Asno de Ouro, que é uma obra menos conhecida, mas que é bastante relevante por ser um romance, um dos únicos que está integralmente conservado, século II. Ele vai usar excertos daquele pedaço, o conto de Cupido e Psique. O Milor, vai olhar para isso. Então eu tenho que olhar também. Ele vai me dar um norte e eu vou construir o significado a partir dessa relação, sabe? Então, por isso que é ambicioso, que eu falei, é muita coisa. Muitas vezes a gente tem que passar batido por alguns referenciais. Certo? Eu espero ter ajudado. Maravilha. Então, gente, eu vou percorrer com vocês rapidamente uma linha do tempo do que seria a fábula exópico-miloriana. Nisso a gente está olhando, que nem a Amanda falou, não o referencial mitológico de outras formas literárias, obras. A gente não está olhando aqui para Homero, a gente não está olhando aqui para Eurípides, Ovídio, Apuleio, a gente está olhando somente para o lado em que o Milor requisita a matéria exópica. Nesse sentido, como eu tinha colocado para vocês, eu acho que esse slide eu já tinha colocado anteriormente. A gente tem um primeiro fabulista que foi quem criou o ninho, por assim dizer, que criou a matéria fabular enquanto uma forma de falar sobre, alegoricamente, sobre um ensinamento, coisa e tal. A gente não tem notícia de que essa pessoa, isso é uma coisa que eu comentei com vocês nas aulas anteriores, porque fabular, ou seja, usar alegoria para transmitir uma ideia, um argumento, coisa do tipo, é inerentemente humano, faz parte da capacidade humana. E está perdido no tempo, então, quem foi o criador deste ninho. Em segundo lugar, a gente tem o Esopo, que é a figura quem a gente referencia a forma exópica. A gente discutiu isso longamente nas aulas anteriores, mas é importante para a gente ter esse ponto de referência. Os elos intermediários, como a gente... maravilha! Os elos intermediários que a gente tem são os autores que nem La Fontaine, que é elementar nas literaturas ocidental de fábula. A gente não fala de fábula sem falar de La Fontaine.
No Brasil, o Monteiro Lobato, como eu falei com vocês, e tem vários outros, tá? Porque o Esopo não foi o único a fazer o Esopo, entre aspas. Gente, se lembre que Esopo é uma figura mítica e tal. Quando eu falo Esopo, eu quero falar sobre a forma esópica de compor fábula naquelas narrativazinhas que foram compiladas. Sempre ponham esse asterisco que é importante. O Esopo não foi o único da antiguidade a fazer fábula. Depois dele teve o Fedro, que nem eu comentei, Aviano, Bábrio, uma bela galera aí. Então, tem esses elos também da antiguidade a serem considerados. Que nem também eu busquei exemplificar na aula passada com o estudo de casos da Rã e do Boi, né? E, por fim, no recorte que a gente faz, o ponto de chegada ao Milor. Então, assim, existem fabulistas brasileiros contemporâneos depois de Milor? Provavelmente sim. Não são muitos, são casos mais isolados, enfim. Mas o recorte para aqui. Eu não posso considerar o que vem depois pelo simples fato de que não dá tempo e que não está no escopo da coisa, porque eu delimitei esse recorte, de onde parte, aonde chega, e o que tem no meio me interessa até um determinado ponto, como eu falei para a Michelle. O que dá para a gente trabalhar dos intermediários, a gente trabalha, mas sempre com foco de onde parte para onde chega. Bom, enfim. Como eu falei para vocês, o primeiro a ocupar esse ninho da fábula, da matéria fabular, para a gente, é o Esopo, essa figura, essas narrativas. Os elos intermediários que separam os dois são os outros parasitas, outras pessoas que, na metáfora do passarinho, né? Outros passarinhos que foram ocupando esse ninho dentro dessa mesma base, dos mesmos nutrientes, trazendo os próprios jeitos de olhar para a fábula, novas proles literárias, que nem eu adoro falar, cada um a seu modo, usando a mesma matéria, e acrescentando também a essa matéria. Isso é importante falar. Usando a mesma matéria e acrescentando a mesma matéria, porque através do modo como esses fabulistas intermediários usam a fábula, que a gente tem a fábula hoje. Que nem eu falei do La Fontaine, elementar, pensando no La Fontaine, no colorido que ele dá para as narrativas, na forma mais teatral. A gente não tem fábula hoje se não for isso. Então, pelo modo como La Fontaine expressou o modo particular de entender a fábula, o próprio ninho da fábula se modificou, trazendo para os elos subsequentes um pouco de La Fontaine também. E com o final a gente tem o Milor, que nem eu falei para vocês, que é para mim o Chupin. E entre um lado e outro a gente tem o ninho, que é a expressão fundamental da coisa. É o que a gente observa de matéria fabular. Antes de passar para o próximo slide, gente, eu vou dar aqueles nossos 10 minutinhos, que eu vi que bateu nas 6 agora. A gente se encontra às 6h10, beleza? Beber uma água, tomar um café. Você acha que atualmente as fábulas estão mais associadas ao telefundir por isso? Com certeza, Carla, com certeza. Esse é um aspecto muito que é muito importante no modo como a gente elabora, como eu particularmente elaboro o Milor. Porque o Milor, ele sabe que no nosso contexto, fábula igual narrativa para criança. Se tornou isso. Ficou uma coisa par com a outra. Mas o Milor também é um cara muito versado em literatura antiga, universal, e ele sabia que nem sempre foi assim. Então, ele quer jogar com essa expectativa que a gente tem da fábula ser coisa de criança. Então, sim, interfere na recepção do ponto de vista que a gente não tem como tirar do horizonte de expectativa do leitor, do repertório particular de nós, da mesma geração, a ideia de que é uma coisa infantil. Como cada um vai lidar com isso, o Milor vai usar pretensamente, mas vai negar. Outros, por exemplo, Maurício de Souza, ele faz algumas fábulas para criança, e ele vai se aproveitar disso, o fato de ter vindo com esse tom infantil aí associado às crianças. Então, com certeza, interfere na recepção. Mais alguma coisa, gente? Giovana, eu queria
Porque, assim, no primeiro dia eu acabei não participando, então eu acho que eu perdi alguma coisa bastante fundamental, né? Eu queria só, assim, entender direitinho. Então, Esopo é uma figura mítica como, por exemplo, o Homero, né? Que não se sabe se Sim. existiu ou não existiu. Mas tem uma produção própria, atribuída a ele? É isso que eu gostaria de saber. É isso mesmo, assim. Existe um anedotário antigo, né? Existem referências a um tal de Esopo, e que ele seria um escravo liberto que recebeu o dom de fala das musas, e ele começou a fazer essas pequenas narrativas enquanto ele estava na corte, né, dos grandes reis da época. Ele fazia essas narrativas com o intuito de trazer um argumento, né? Fala-se muito da coisa de a fábula é um remédio amargo com uma dose de mel, porque a narrativa facilita, né, a gente entender a mensagem. Nesse sentido, o Esopo é essa figura que os gregos criaram para entender o fenômeno da fábula, porque aí tem essas narrativas populares que eram esópicas, no sentido que tem essa fórmula esópica: narrativa seguida de moral. Narrativa sempre seguida de moral, ou a moral pode estar antes ou depois, mas enfim, narrativa e moral. Porque a moral é uma explicitação do que realmente está sendo dito, e a narrativa é uma forma de, né, cozinhar o galo ali, dar uma dourada na pílula. Enfim, essa formulazinha foi atribuída a Esopo pelos gregos, pelos que vieram depois, que nem eu coloquei num dos slides anteriores. A gente, lá pela época alexandrina, século III a.C., coisa do tipo, começaram a fazer compilação dessas historinhas populares que circulavam com o povo. E eles atribuíram a Esopo porque a referência que foi criada para quem foi o cara que começou a usar primeiro essas narrativazinhas era essa figura mítica. Então, eu gosto de usar assim o parâmetro de que as fábulas eram, na época, como se fosse moda de viola, sabe? O pessoal senta à beira da fogueira, muitas vezes ninguém sabe dizer de onde veio aquela música, aquela canção, mas o pai ensina para o filho, que ensina para o filho, e vai passando para frente, ninguém sabe quem inventou. Mas aí fala, foi fulano que criou. Então começa o nome dessa pessoa a ganhar relevância como criador original, e ninguém nunca vai saber averiguar se foi uma pessoa de fato. Porque eu vi naquele slide, desculpa, eu vi naquele slide anterior, você colocou Hesíodo e Arquíloco, né? E aí você falou também do Ovídio, das metamorfoses e tal. E aí eu fiquei sem entender, assim, não ficou claro para mim como que essas coisas se imbricam. Que, assim, no caso, esses autores, eles teriam se utilizado dessa fórmula de Esopo, ou como que é? Eu não consegui compreender. Tá, deixa eu voltar no slide anterior, que eu acho que isso vai ficar mais claro. Não, imagina. A sua dúvida, com certeza, é a dúvida de muitas outras pessoas. É importante você falar. Deixa eu só abrir o slide anterior aqui. Eu acho que foi na aula 1, né? Só um minutinho. Aqui. Compartilhar. Tá. Dos slides da aula 1, né? Você diz desse daqui, né? Não, você tinha colocado agora. Apareceu o Hesíodo e o Arquíloco. Tá. Tá. Pode falar. O Hesíodo e o Arquíloco, eu acho que eles estão na aula 2, talvez. Mas, enfim, para esclarecer e não ficar doida atrás de slide. A gente tem, antes da gente estabelecer que o Esopo era o pai da fábula, coisa tal, existiam outros autores que usaram a tal forma da fábula. O Arquíloco tem uns fragmentos que ele coloca personagens animais interagindo e traz uma moral no final.
O Hesíodo, ao que tudo indica, foi o primeiro, porque ele é considerado o mais antigo, século VIII antes de Cristo, né? Ele escreveu a fábula da águia e do rouxinol. E no contexto do Trabalhos e Dias, ele usa essa alegoria de um rouxinol sendo predado por uma águia, para falar sobre como o homem tem que se submeter a forças superiores a ele, esse conformismo. Então, são outros exemplos de outros autores que usavam a forma da fábula embutida dentro de outro gênero, né? O Arquíloco Ok, dentro do gênero, enfim, de poesia e tal, o, o Hesíodo também da poesia didático-sapiencial. Então, sim, eu coloquei como ilustração para a gente entender que, assim, Esopo é a figura de referência, mítica, coisa que seja, mas haviam outros que também trabalhavam com essa forma. Platão também colocava essa forma. Então, você vê, assim, que o modo de compor fábula estava circulando ali, estava circulando, né, do século VIII com o Hesíodo, o Arquíloco, depois com Platão, século V, aquela forma estava circulando. E oralmente, popularmente, o pessoal começou a deslocar desses contextos específicos de argumentação e tal, para virar uma narrativazinha sozinha. E nessas narrativazinhas sozinha, o pessoal olhou e falou narrativa exópica, porque a gente sabe que tinha essa figura, o Esopo, que aparentemente foi um orador muito popular e ele fazia o uso dessas formulazinhas. Então é nesse sentido. Mas diferentemente do Esopo, a gente sabe que Hesíodo, Arquíloco são autores mais ou menos mais definidos. entendi. Então é mais relacionado a um modo de fazer do que a um autor especificamente, né? Porque Entendi. essa fórmula, por ser popular, podia ser usada por qualquer um. E era, antes de tudo, na antiguidade, para os gregos, era um modo de argumentar. Ok, Então, assim entendi. argumentou Arquíloco, assim argumentou, né? Enfim, cada um usou esse modo de argumento na própria composição. E depois, quando se descolou para ser uma forma literária, um continho curto, eles resolveram atribuir a Esopo, porque já era uma figura que estava na cabeça dos gregos como alguém associado àquele gênero. Ah, ok. Obrigada, então, viu? Eu que agradeço. No final já deu 6h10, gente, mas eu tenho que levantar para dar uma esticada nas pernas, beber um cafezinho, uma água. Eu volto daqui a 5 minutos, tá? Então, 18h15, a gente se encontra.
Tô de volta, galera. Deixa eu colocar aqui o slide de hoje, só um minutinho. Bom, vamos lá. Só um minutinho, Adamo, já mando. Deixa eu só compartilhar aqui. A lista de presença. Não sei se mudou talvez um coisinho, porque... boa noite, Fábio. Eu não sei se mudou porque eu coloquei de novo aqui, eu acho que deu outro link, mas deve dar no mesmo documento. Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Beleza. Agora, na continuidade do que a gente estava falando, eu vou colocar aqui para a gente debater uma fábula exópico-miloriana. Ou seja, a fábula em que Milor se filia à matéria exópica, ele repercute uma fábula muito conhecida de Esopo e dá nisso o seu próprio tratamento da coisa. Agora vocês vão ter que ouvir bastante minha voz, porque é um pouquinho longa a fábula, mas tudo bem. A Galinha dos Ovos de Ouro, como acho que vários de vocês conhecem, porque ela é bastante famosa. Aqui do lado esquerdo a gente tem a versão exópica, na tradução da professora Maria Celeste Desotti. O ganso é do La Fontaine, tá vendo como é importante La Fontaine? Também não abre formulário de presença. Ixi, deixa eu tentar de novo aqui. Ela é intermediária, exatamente. Vou ver se você consegue abrir aqui, Alessandra. Se porventura não conseguirem, gente, só me mandar e-mail também, que aí eu tenho em conta. De um jeito ou de outro, como eu vou pegar e colocar na frequência final, é só me informar que aí eu vejo direitinho. Espero que dê certo para ajudar a organização. Bom, a fábula exópica começa com um homem. Um homem tinha uma bela galinha que botava ovos de ouro. Por imaginar que dentro dela havia uma massa de ouro, ele a matou, descobrindo a seguir que ela era igual às demais galinhas. Assim, ele, que esperava encontrar riqueza em bloco, até do pequeno lucro se privou. A fábula mostra que a gente deve dar-se por satisfeito com os bens presentes e evitar o desejo insaciável. Bom, como vocês podem ver, tem aquela tônica super conformista que, em geral, tem as fábulas exópicas. Maravilha, Alessandra, que bom, que bom. E que é uma coisa que vai sendo levada para frente. O Fedro, ele tem um pouco disso também. A gente encontra em alguns elos intermediários isso, mas que nem eu falei para vocês na aula anterior. Cada um dos fabulistas vai recebendo e dando uma cara nova para a coisa. A gente vê na Fontaine dar um colorido, dá uma ampliada na descrição, um tom meio teatral. O Monteiro Lobato, eu acho que ele não fez uma versão dessa fábula, mas em geral também tem a questão de ter uma descrição mais, uma interação teatral, com várias falas em discurso direto. E aí tem o nosso querido Milor. Eu acho hilário o jeito que ele entende essa fábula. Bom, vou ler para vocês. Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Subitamente, em um dia inesperado, a galinha pôs um ovo de ouro. Ouro! Outro dia, outro ovo. Outro ovo de ouro. O homem mal podia dormir. Esperava todas as manhãs pelo ovo de ouro. Clara, gema, gala, tudo de ouro. Que o tirava da miséria aos poucos, e nos poucos o ia guindando ao milionarismo. Eu tenho vários modos particulares do Milor falar, então, quando a gente transcreve, às vezes fica esquisito, mas juro que é assim que ele fala. O fato que antigamente poderia passar despercebido
na data de hoje, atraía verdadeiras multidões. E não só multidões. Rádios, jornais, televisão, tudo que entrevistava um homem, pedindo-lhe impressões, querendo saber detalhes de como acontecera o espantoso acontecimento. E a galinha também ia dando aqui e ali seus shows diante dos jornais, câmeras, microfones. Certa vez, até, num esforço de reportagem, conseguiu pôr um ovo diante da câmera da TV Tupi. Porém, o tempo passou e muito antes que o homem conseguisse ficar rico, a galinha deixou de botar ovos de ouro. Desesperado, o homem foi ocultando o fato, até que certo dia, não se contendo mais, abriu a galinha para apanhar os ovos que ela tivesse lá dentro. Para sua decepção, não havia mais nenhum. Então o homem, espírito bem moderno, resolveu explorar o nome que lhe ficara do acontecimento e abriu um enorme restaurante, com o sugestivo nome de Aos Ovos de Ouro. E isso lhe deu muito mais dinheiro do que a galinha propriamente dita. Moral, cria galinhas e deita-te no ninho. Então, assim, eu gostaria de ouvir as impressões de vocês sobre o tratamento miloriano da coisa. Se alguém se dispuser aí para me contar o que achou. Sem vergonha, gente. Vamos discutir Milor, que é a coisa mais divertida do mundo. Dá para me ouvir? Oi, agora dá. Eu acho que de cara, além de um comentário sobre a questão das aparências, que vai um pouco ainda assim vai um pouco na linha, mas de cara tem a quebra da moralidade. Eu acho que o principal, mais gritante, é a quebra da moralidade. Com certeza. O Milor adora fazer isso. Ele tem plena consciência que a moral é uma e ele quer ir na contramão daquilo. Ele quer falar assim, tem que, né, ter um pouco de comedimento, né? Já que você tem uma coisa boa, não tenta ter ambição demais. O Milor não tá nem aí. Ele fala assim, não apenas o homem abriu a galinha e deu errado como deu lá no paradigma esópico, ele no final deu tudo certo para ele. Ele tem uma ironia muito forte nisso, porque ele quer usar o paradigma conformista do Esopo para reverter tudo e falar, tá vendo como não tem sentido nenhum você ser conformista, você tentar ser humilde, você tentar ser menos ambicioso, não adianta nada. O cara aí, ó, como se deu bem. Então, o que você fala não faz todo sentido, porque ele quer jogar essa moralidade na nossa cara e dizer, tem nada a ver isso aqui, não tem verdade estabelecida. Não adianta você ser comedido que nem o cara da fábula esópica. Olha só o que dá. Mais alguém, gente? Essa apropriação, né, do ditado popular e mudar mesmo, como você mesmo disse, né? Cria galinhas e deita-te no ninho, né? Que é uma versão daquela fez a fama, deita na cama, né? Uma coisa assim. Exatamente, Amanda. É curioso até porque é um aspecto patente, é como ele chega na fábula dessa contingência, né, do campo, com a galinha e tal, ele implanta ali a modernidade com um soco na cara. Porque lá no Esopo você tem, assim, um granjeiro com uma galinhazinha tal, o lucro, aquela coisa de vender os ovinhos, ouro. É uma coisa muito campesina, muito restrita. De novo, lançada no qualquer espaço, qualquer tempo. Isso daqui não tem ancoragem temporal nenhuma. O Milor, ele quer dizer que isso daqui acontecendo na nossa atualidade, tudo bem que é a atualidade da TV Tupi, né? Anos 70, mas de qualquer forma. Acontecendo no nosso mundo, ele tenta imaginar como seria esse evento da galinha. E ele usa esse ditado na moral justamente para falar sobre como o poder da fama tem muito mais valor no nosso mundo. E ele quer que a gente se auto-ironize e pense, será que essa fama é merecida, então? Porque cria galinhas e deita-te no ninho, que nem você falou. Cria fama, deita-te na cama.
esse paralelo, que é colocar em xeque o valor das coisas. Lá atrás, o valor estava nos ovos e no ouro, principalmente no ouro. Aqui, não, o valor está na fama, no modo como nós, enquanto sociedade, entendemos os eventos extraordinários, damos valor para eles e fazemos as pessoas que muitas vezes não têm nenhum conteúdo, nada para nos acrescer, como essas pessoas no final ficam famosas, endinheiradas e coisas do tipo. Eu acho elementar essa chave de leitura. E aí, gente, conversem comigo. Vamos lá, vamos pensar em Milor juntos. Mas alguém se arrisca? Alguma coisa que chamou atenção, alguma coisa que te fez dar aquela risadinha contida, porque o Milor é dono dessas coisas, você faz assim, Alguém, gente? Bom, então eu vou falar um pouco de como eu entendo o jeito que ele aborda a coisa toda. Para começo de conversa, eu gosto de como ele dá voz para a galinha. Isso é uma coisa que a gente não encontra muito antes, assim. Mesmo La Fontaine, que dá uma coisa mais... um discurso direto, mais interação, uma coisa meio teatral, a gente não vai encontrar a persona da galinha representada. Mas aqui, ela deixa de ser um objeto que traz lucro, é uma ferramenta de lucro, e ela se torna quase como se fosse uma celebridade. Porque justamente ele coloca aqui, eu acho que vocês estão vendo meu cursor, né? E a galinha também ia dando aqui e ali seus shows diante dos jornais, câmeras, microfones. Certa vez, até num esforço de reportagem, conseguiu pôr um ovo diante da câmera da TV Tupi. Então, assim, ele dá um caráter fabular para uma fábula que não tinha tanto de animal personalizado. É curioso isso, né? Em geral, a gente tem essa ideia de que a fábula é um animal que se comporta como um ser humano. A gente volta para o paradigma antigo do Esopo, encontra uma fábula dessa em que o animal é o animal e ponto final. A única coisa extraordinária é que ela põe um ovo de ouro, mas ela não é uma galinha que age como ser humano. E aí você vem aqui para o Milor e você olha assim, ele falando que a galinha ela tinha vaidade, ela queria se mostrar para as câmeras. Ela queria angariar a fama dela. Então, não parece de algum jeito que ele está jogando com a ideia de animal antropizado aqui, antropomorfizado aqui. Não parece isso para vocês? E que ele conta que vai ter um personagem animal e humano ali na fábula, e ele quer mostrar para a gente esse psicológico do bicho. Eu acho isso genial, porque ela começa a ganhar esse status, né? Ela deixa de ser uma ferramenta e ela passa a ser explorada em cunho psicológico. E isso tem uma chave para a gente entender outras fábulas que o Milor usa, Esopo, porque, em geral, mesmo que os animais de Esopo se comportem como humanos, a gente não vê tanto uma exploração do mundo interno deles. E nesse caso, a gente tem um pequeno acesso, né? Nessa soberba da galinha de querer se mostrar para as câmeras. Para começo de conversa, do lado de uma pessoa que quer trabalhar com ecocrítica, que gosta muito de bicho, eu acho genial essa virada de chave mesmo. Deixa eu ver que tem uma questão aqui. Exatamente, Amanda. Outra coisa que eu acho muito legal é como essa implantação da modernidade que o Milor faz parece uma coisa, a princípio, exagerada, né? Não vai dar em nada. Por que ele está colocando aqui que várias pessoas vieram repercutir o acontecimento? Com que intuito o Milor quer ancorar em tempo e espaço a narrativa por meio dos meios de mídia? E isso, para mim, ressoa um pouco, sabe? Até mesmo porque ele chega e coloca aqui, bem explicitamente, espírito bem moderno. Então, como eu mencionei, eu acredito que a ideia em fazer esse tipo de inserção no mundo moderno é para
esfregar na nossa cara como um evento extraordinário de uma galinha botando ovo, e a fama disso decorrente gira em torno do dinheiro. Gira em torno de fama e dinheiro. Porque, imaginem, né, um evento desse acontecendo, sei lá, nos 70, 80, enfim, mas mesmo na atualidade, não faz tanto tempo. Uma galinha pôs ovos de ouro. No mundo antigo, não ganhava repercussão isso. O valor do evento não está na repercussão do evento. O granjeiro exópico, ele ganha o lucro do ouro e acabou por ali. Uma relação direta. O valor do ouro enquanto metal junto com o que ele ganha vendendo aquilo. É 1 para 1. Aqui, na narrativa do Milor, tem uma extrapolação a perder de vista, porque uma vez que cai num dispositivo midiático do mundo globalizado, acabou, a gente não sabe onde vai parar isso. E pode ter consequências negativas, o homem luta contra uma consequência negativa aqui, porque para de dar ovo de ouro, ele fica desesperado e não sabe o que vai fazer. E tem a consequência positiva, não existindo mais o objeto da fama, não existindo mais galinha, não existindo mais ovo de ouro, não existindo nada disso, fica a tal da fama, fica a tal da ideia, idealizado mesmo sobre aquele evento. E aquilo se perpetua. Essa maneira de ler o mundo atual por meio desse evento que é extraordinário, mas absolutamente corriqueiro, quantas grávidas de Taubaté não tem por aí, sabe? A gente olha para isso e vê como dialoga com a gente, né? Pois é, Michel. Quantas reportagens sensacionalistas que a gente não vê e a pessoa ganha fama e surfa naquilo para o resto da vida e nós, telespectadores, dando repercussão para aquilo. E qual é o conteúdo daquilo? Qual é a contribuição factual do valor daquela coisa? Porque a fama não é um valor fixo, né? Como a gente vê na exploração que o Milor faz dessa fábula, a fama não é uma coisa, valor de 1 para 1. Muitas pessoas vão usar uma coisa desse tamaninho, uma galinha que não dá mais ovos de ouro, e transformar aquilo numa sensação absurda da mídia, dos eventos. A gente vê isso todo santo dia. O Milor, ele quer confrontar a gente com a nossa tendência em endeusar situações, eventos que muitas vezes são extraordinários, com certeza, mas a repercussão em cima deles se justifica. A gente vive num mundo em que o valor das coisas é compatível com a repercussão que elas têm. Pois é, Eliette, finado Silvio Santos, exatamente, saudoso, cheio de complexidades, mas é justamente isso. Quantas vezes a gente não via lá no programa dele, no SBT, enfim, eventos super espetaculares sendo explorados. Tem aquele programa de fofoca dele, o Fofocalizando, que às vezes passa meia hora noticiando que um famoso foi visto andando na praia. Como o Fábio coloca, lembra muito a questão da sociedade de consumo que transforma desejos em necessidades. É exatamente isso. O espírito bem moderno que o Milor coloca aqui, para mim, é muito uma chave desse sentido que você coloca. Caetano estaciona o carro no Leblon, exatamente. Essa chave de ter a ideia de tudo por meio da mídia, por meio desse modo de comunicação moderno, deixa o lugar do valor em si e transcende para uma coisa que está além do humano, inalcançável muitas vezes, né? Mas de um modo tem a ver com a recepção, algo se conecta a gente. Exatamente, Amanda. O modo como nós nos engajamos com a matéria midiática tem a ver com o modo como foi construído na nossa cabeça, da expectativa que a gente se engaje com essa matéria. É difícil a gente desconstruir isso, porque a gente está inserido nesse contexto, nosso background é isso, né? Nossa formação é essa, e a gente, em virtude disso, engaja com aquela matéria sobre essa ótica. A gente está inteiramente enviesado pelo que outras pessoas entenderam sobre o mundo da mídia, a fama, etc.
lista de presença. Só um minutinho que eu já coloco para você. Um minutinho. Aqui, lista de presença. A escrita de frases curtas para facilitar a comunicação e o efeito gerado por ela mostra bem o sentimento da época. Nossa, Fábio, exatamente isso. E o Milor era dono disso, né? Quantas vezes a gente não vê por aí os aforismos com uma imagem assim, em preto e branco dele, do lado a frasezinha dele? Ele era dono de fazer esses aforismos, por quê? Jornalista. Se tinha alguém que entendia bem desse tipo do mundo da mídia, do mundo dos meios de comunicação, era o Milor. E ele entendia muito esse zeitgeist, né, da época dele, o zeitgeist no sentido do espírito da época. O espírito da época dele era esse afã em torno de celebridades e eventos, e tudo ganha uma proporção gigantesca. Nossa, é exatamente isso que me parece, assim, é uma fábula denunciando por meio de uma matéria tão conhecida e tão notória, que todos com certeza já ouviram alguma versão dessa história, mas como ele pega e modela isso como uma maneira de falar assim, a gente o tempo todo está sendo o granjeiro que busca o ovo de ouro, no sentido de que a gente tenta achar e ambicionar, e a gente olha para essas coisas do mundo midiático, dá o valor que elas não têm. Então, a moeda de troca da nossa sociedade é a ilusão, né? A Nam pergunta onde foi publicada originalmente essa fábula. Então, as fábulas do Milor, em geral, vêm em compilações que ele organizou, nos anos 70, algumas já anos 80, 2000 também tem. Eu tenho a impressão que algumas delas provavelmente circulavam também em colunas, porque teve uma época que... uma época não, ele passou por várias publicações, Veja, o Cruzeiro, enfim. Então, provavelmente, alguma outra ele deve ter colocado no contexto jornalístico também de coluna. Mas é muito difícil averiguar isso. É muito difícil. Porque, às vezes, as publicações nem existem mais, arquivo, o pessoal das relações públicas das editoras não respondem a gente. Então, eu me baseio mesmo nessas coletâneas que hoje em dia se acha em sebo. Bastante facilidade. Diga, Adam. Vou abrir o microfone, tá? Rapidinho. Tem alguns trabalhos de recepção que levam em conta justamente como o escritor, em especial quando esses escritores são jornalistas também, dialogavam com o público, com o recorte de público de determinado jornal. Então, eu já vi o Altar e o Trono, se não me engano, que vai falar como que o alienista se comunicava com os leitores da revista em que ela foi publicada pela primeira vez. Aí eu fiquei pensando se não tinha algo a ver. O fato dele citar TV Tupi me dá muita impressão de que essa fábula saiu num jornal da época. E talvez um jornal de grande circulação, o Globo da vida, sabe? Nossa, né? Me passa esses trabalhos, por favor, porque eu acho muito interessante isso. É que é difícil mesmo averiguar, porque esses textos curtos de jornal, tá? Hoje em dia a gente está tentando resgatar, né? Um movimento de resgate do valor que eles têm, estudos, enfim, republicação. É uma coisa assim que é mais atual, porque acabou perdida, né? Dissipada nos meios de comunicação. É muito difícil. Eu entrei em contato com algumas editoras, também com as publicações que ainda existem, a Veja, coisa e tal. Eles ou não tem um arquivo, não respondem, é difícil. E como, felizmente, existem essas coletâneas fabulares em forma de livro mesmo, a gente acaba seguindo por elas. Pois é, suplementos literários, nem falha. Nossa, foi essa época. Hoje em dia a gente está justamente que nem a Amanda colocou, um mundo de acesso gratuito das coisas, e é muito rápido, né? A gente, mesmo as notícias, eu pelo menos acompanho notícia pelo Instagram hoje em dia, não é uma coisa de parar, sentar, ler jornal. E é uma reflexão que eu acho que parte também dessa fábula do Milor, como a gente não toma o tempo necessário para avaliar criticamente as coisas que acontecem nesse mundo sensacionalista. A gente recebe tudo mastigado já com uma moral da história no final, né?
Então, você entra lá no obituário do Silvio Santos, um monte de coisa, gente falando bem, gente falando mal, e todo mundo já enviesado, e você já compra aquelas opiniões, muitas vezes. É muito difícil ter esse pensamento crítico de parar e analisar por si, sem contar com a recepção de outras pessoas sobre aquela matéria. Creio que tem uma pesquisa na boa e velha hemeroteca. Hemeroteca, vou anotar. Sociedade fragmentada, nichada, organizada nos modos das redes sociais, na lógica das big techs. Exatamente, Fábio. A gente vive numa... Você vê assim, como o autor, né, como a literatura fornece para a gente essa perspectiva avant-garde. O Milor está escrevendo aqui nos anos 70. Depois dele, a coisa só foi inchando, só foi piorando. Só cada vez mais bizarrices colocadas em foco de holofote cinematográfico e pessoas que não têm nada a acrescentar ganhando fama, dinheiro. Assim, deixa eu colocar o Forms aqui, um segundo. A gente vê, por exemplo... obrigada, Sofia. A gente vê, por exemplo, eu acho um absurdo, particularmente, é minha opinião pessoal, jogadores de futebol milionários, sendo que a gente tem Rebecas Andrades que pouco contavam com o investimento e na raça foram e conseguiram medalhas de ouro, projeção mundial. Então, assim, a função de um jogador de futebol é diferente do que faz a Rebeca ou que faz o tabelião, sabe? Não é, mas a fama é muito perigosa. Ai, obrigada, Adam. Eu vou dar uma olhada nesse, com certeza, ajuda muito. Inúmeros artistas contemporâneos não são artistas, ainda bem nem são contemporâneos. Os aforismos do Milor sempre cirúrgicos, né? É bem isso. Quanta gente a gente vê por aí no... eu consigo pensar em 1 milhão de exemplos. Kardashians, as Hilton. Isso para falar dos estadunidenses. Também tem muito brasileiro nessa onda. O fato é que a gente vive numa sociedade ilusória, que a gente dá muito valor para coisas que a gente sequer conhece, né? Infelizmente. Pois é, salário de jogador não dá 10 anos, salário de professor... Pois é, e a função de... Não estou dizendo que não tem função um jogador de futebol, longe de mim, mas por que um é tão inflacionado em relação ao outro? Por que as pessoas... Aí vai começar uma coisa marxista aqui, mas não é isso que eu estou falando, gente, mas o poder da ilusão, o poder do prestígio, da popularidade, da fama, é isso que eu vejo nesse conto, nessa fábula do Milor. A ideia de que a gente o tempo inteiro se deixa levar, e o Milor quer ofertar para a gente um espaço de contemplação, de pensamento crítico. Já que as fábulas eram tidas como coisa para a criança, ele está propondo um ensinamento aqui para a gente também. Vamos parar e refletir, vamos parar para entender uma coisa tão familiar para todo mundo como a Galinha dos Ovos de Ouro. Eu vou apresentar sob uma nova ótica para vocês, porque a ideia é pôr a cuca para funcionar. Isso assim, é comum a todas as fábulas do Milor, me parece, mas ao mesmo tempo é especialmente relevante na nossa contemporaneidade nessa fábula. Inclusive é por isso que eu trouxe ela. Eu acho que ela é um bastião do que é o pensamento do Milor em torno do valor didático da fábula. O professor não enche estádio. Ai, meu Deus do céu, que absurdo. Eu vi dos alunos que não saem do Tigrinho. Exatamente, gente. Eu acredito que vários de vocês sejam professores aqui, trabalhem também nesse segmento, e a gente tem que reconhecer que não é fácil. Aliás, com relação à sua fala, Fábio, eu lembro muito daquela fala super infeliz do Fenômeno, né, do Ronaldo, que a Copa não se faz com investimento em hospital, coisa do gênero. Então, né,
é o valor das coisas. Ele falando deu uma baita repercussão. As pessoas param e falam, poxa, é o fenômeno, conhecido no mundo inteiro. Será que ele está certo? As pessoas, por virem enviesadas na opinião dele, compram a opinião dele. Então, assim, isso mesmo, Eliette. Tem essas duas versões. Esta aqui é do... peraí, 76. Eu acho que... Eu vou passar direitinho. Eu acho que eu tenho aqui no final, sim, as referências certinhas. Essa daqui é da 4ª edição do Fábulas Fabulosas, do Milor. Vocês conseguem achar na estante virtual, tem sebo. É bem fácil, na verdade, de achar. O problema é que muitas vezes já está bem velha, gasta. A rinite, como eu falei, é uma coisa que me incomoda bastante, então às vezes é meio difícil de manejar por conta disso. Mas tá lá, gente. Deixa eu ver aqui. O Panis das Circenses versão Brazuca. Com certeza, com certeza. Não conheço antes. Opa! Muitas vezes a gente se deixa levar, né? É muito fácil pegar a informação tal como ela nos é apresentada, sem viés crítico, e aceitar, e vira os rios lá do Instagram, as coisas do TikTok. É mais fácil, é Panis das Circenses, é o entretenimento para cegar a gente, né? Fun fact, eu amo como ele fala gritando no final em caps lock, explicitando a moral. E a moral, Fábulas do Esopo não me parece só conformista, mas muito mais discreta. Eu começo a rir na moral de ler só pelo caps. Tem esse aspecto bem legal também, Michele, que o Milor, ele é ligado ao mundo gráfico, né? Como eu falei na aula anterior, ele era artista gráfico também. Ele tem fábulas, e do lado das fábulas tem a ilustraçãozinha, a chargezinha, que é muitas vezes muito bonitinha. Eu vou ver se eu consigo trazer para vocês, da Galinha dos Ovos de Ouro. E ele se preocupa em fazer a coisa de tal maneira a transmitir da forma como ele pensa, né? Porque, por exemplo, uma fábula de Esopo, esse daqui é uma tradução feita a partir de um manuscrito, então tem, assim, muitos elos aí separando a gente de como foi a circulação original disso aqui. Se é que a gente pode falar em uma circulação original, né? Não perdida aí nas brumas das eras. Mas o Milor, a gente sabe que ele pegou, parou, escreveu, conversou com o editor, foi e publicou, ele reviu essas fábulas nas edições posteriores, tem diferenças entre fábulas, essa mesma aqui tem algumas, já não é TV Tupi, na versão de 2003. Então, assim, a gente sabe que ele tinha esse rigor gráfico. E todas as morais vêm com caps lock. Então, eu acho que tem esse aspecto, assim, que parece que ele tá, assim, dando um tapa na nossa cara por causa do caps lock. Eu concordo com você. Mas, por enquanto, gente, eu vou deixar por aqui e vou dar esses 13 minutinhos para a gente debater mais alguma coisa, alguma questão, olhando, né, para essas questões que eu coloquei, sobre como eu analiso a fábula, particularmente como eu norteio, oriento o modo como eu trabalho com o Milor, né? Alguns dos questionamentos que eu acho pertinentes, além de o clássico, o que um texto ilumina no outro, o que a leitura do Milor pode nos ajudar a enxergar em Esopo. Eu acho que, assim, tem alguns elementos que podem vir à tona, olhando, comparando um com o outro, mas, para mim, a questão que eu falei para vocês do valor é a mais patente. A gente, olhando para o modo como o Milor trata essa fábula, vem essa questão toda, né, de valor ilusório das coisas e tá. E, em contrapartida, no contraste com o Esopo, a gente vê como o mundo que o Esopo constrói é um mundo muito mais ligado ao material. A gente não vê essa valoração do bem material como uma coisa além do que de fato tem de valor. Eu gosto de olhar para esse aspecto e buscar questionar o texto a partir disso. O Milor trata deste modo da matéria fabular. Em contraste, como é que o Esopo tratou disso? O que isso revela sobre o mundo do Esopo?
E eu acho que é muito significativo isso. Eu acho muito interessante, porque no mundo anterior, por mais que fosse ouro, o valor da galinha estava na galinha, né? No que ela punha. E depois, no Milor deixou de ser. Uma análise sob a ótica do materialismo? Olha, Fábio, eu não saberia dizer. Eu não saberia dizer. De verdade. Você quer elaborar um pouco? Bom, se você quiser escrever, tá. Mas o cunho da coisa toda, a tônica da coisa toda é sempre olhar nesse contraste. É isso que eu tô querendo demonstrar, né? Como o contraste, a leitura rente dos textos e o contraste entre eles vai revelando o diálogo que eles estabelecem de forma bem horizontal e como o que a gente pensa sobre um reflete no outro e ajuda a gente a entender a contingência do outro também. Outros questionamentos, né? Qual a intenção de Milor ao mobilizar o texto esópico? Isso aqui é uma coisa importantíssima quando a gente fala de clássicos, porque, querendo ou não, a parte, a questão da recepção, que é tão importante e que eu elaborei com vocês aqui, a gente não colocar os clássicos em palanquinho de cristal e tá. O que é na prática? Quando se fala em clássicos, tem um prestígio. Quando se fala em fábula, tem uma expectativa. E o Milor sabe disso, ele quer mobilizar isso. Os clássicos no seu prestígio, as fábulas na sua percepção particular, como, que nem eu falei para vocês, literatura infantil e coisa do tipo. Então, assim, o Milor, quando mobiliza o texto da antiguidade, ele sabe que vem com esse capital de reconhecimento, como diria uma autora chamada Claire Foster. O capital de reconhecimento, que significa o quê? O texto tem um prestígio por si. E, além disso, tem um significado muito consolidado já por conta de leituras anteriores. Então, quando o Milor mobiliza a galinha dos ovos de ouro, ele quer trazer esse caráter extraordinário que cerca essa narrativa no que foi construído o significado em cima dela. E ele quer dar um novo significado para isso. Como eu falei para vocês, ele quer desmoralizar a narrativa que a gente bem conhece. Materialismo no sentido de deixar de lado as coisas transcendentais e focar nas questões sociais, culturais, construídas historicamente. Entendi. Sim, eu acho que tem esse lado. Mas eu não diria que é só isso, porque a questão alegórica é muito forte. E a alegoria não bate com a coisa do material, né? Eu teria que pensar mais na sua pergunta, para ser bem sincera. Que nem eu falei, muitas vezes a gente, na pesquisa, a gente tem que afunilar e a gente deixa de olhar para algumas questões que estão ali, mas a gente não tem o tempo para dar uma olhada certinho. Mas eu acho que uma ótica do materialismo nesta fábula aqui faz todo sentido. E talvez eu tenha percorrido esse caminho sem me dar conta até. Mas eu teria que pensar mais nessa questão. Teria que pensar mais. Por fim, o capital de reconhecimento que eu falei, né? Qual o contexto de produção dessa fábula miloriana? Por fim, para não estourar o tempo também, que já estamos aí no bico do corvo, essa fábula foi produzida em época de ditadura, né? O Milor dialoga muito de perto com o contexto da ditadura e sempre em chave recriminatória. Eu não sei como esse homem não foi exilado, não faço a menor ideia. A ideia, eu acho que está muito de acordo com o panis et circenses que o Fábio colocou. A ideia de que o que a gente vê nos meios de comunicação, especialmente no que era visto nessa época, né? Pelo que eu não vivi essa época, não tenho como saber. Eu estou dependendo de relatos históricos, de pessoas falando sobre, mas a gente sabe que até mesmo isso tange a questão do Silvio Santos, de como eram colocados os entretenimentos na TV, histórias super sensacionalistas e tal, e não se falava das notícias de fato, né? Não se falava das notícias que falava Herzog, Doicode, coisas do tipo. Então, a gente tem que levar em consideração este outro aspecto, a inserção contextual do Milor, falando com esta fábula para o público da época dele, até mesmo como o Adam colocou aqui, de um público específico, de um jornal específico.
a gente tem que levar em conta isso. O que o Milor estava querendo falar naquele contexto de ditadura? Eu acredito que seja. Vocês estão vendo como a gente acaba preso nesse mundo de aparências e acontece de o valor das coisas fugir dos nossos dedos e a gente comprar isso facilmente. E volta a ser assim, por mais que a gente veja um monte de notícia não mediada pelo Estado, né? Hoje em dia, ainda é assim. Então, acho que está muito nessa chave. Está muito nessa chave. Para não apanhar, a gente foge mesmo. É exatamente isso, gente. Acontece que essa é uma fábula que me fez refletir muito. Porque, mesmo deslocando do contexto de ditadura no Brasil, né? Ele vai refazer essa fábula, o Milor vai reescrever, editando algumas coisas, mudando, num outro livro que chama 100 Fábulas Fabulosas, que foi lá pelos anos 2000, da editora Record, e ele replica essa fábula muito de perto, por sinal, ele não muda tanta coisa. O que significa que, apesar de ter saído da época, né, que uma restrição, uma imposição em virtude de num contexto aí militar e tudo mais, a gente continua de muitas maneiras preso a determinados valores, o valor da ilusão que é colocado em cima de eventos que podem ser extraordinários, mas que também podem não ser nem um pouco. Isso repercute muito em mim, no sentido de que a gente não mudou nada. Então. Pois é. Gente, é complexo. A questão contextual e o modo como o Milor construía as coisas, porque ele era uma pessoa que era crítico, ponto. Ele não tinha uma orientação específica. Até como eu comentei na aula anterior, tem uma questão aí do machismo em Milor Fernandes que tem sido discutido ultimamente, né, mas de forma bem concentrada, e aí você vai explorar mais um pouco. Não era bem assim, mas também era. Então, assim, é muito mais difícil tratar de uma figura contemporânea pelo próprio fato da gente conhecer mais das contingências históricas dela. O Esopo a gente nem sabe se sequer existiu, então o que a gente tem que falar sobre a figura do Esopo, né? Ai, gente, tá vendo um papo aqui no bullying com Sarney. Eu tô por fora. Bom, nos últimos minutinhos, os 4 minutinhos finais, eu fico aqui. Eu sei que é pouco tempo, já virou 3 minutos, mas enfim. Se vocês querem aí fazer um comentário, tirar uma dúvida, estou aqui para isso. Eu falei muito hoje, gente, por favor, me ajudem. A entrevista do Milor pro Roda Viva. Nossa, olha, eu adoro essa entrevista. Eu dou altas risadas. E assim, não é risada de gargalhada, é risada irônica, é risada de humor amargo, né? Como costuma ser com o Milor. Acaba com o Sarney. Pois é. Eu que agradeço, Adam. Qualquer coisa, gente, estou sempre aqui. Podem mandar e-mail. Qualquer coisa também que precisar de referências. Se vocês quiserem mandar referência também, como eu falei, estamos aprendendo juntos. Ai, obrigada, gente, obrigada. Diga, Fábio. Você quer falar? Será que está funcionando o microfone? Eu que agradeço, Débora, Eliette. Obrigada, gente, obrigada. Obrigada, gente. Só gratidão. Deixa eu passar para as referências no final, né? Alguém às vezes quer anotar. Vai ficar com vocês os slides, tudo, então podem ficar tranquilos se não pegar alguma coisa. Obrigada, gente. Até a próxima. Eu acho que não tem mais ninguém de mão levantada, né? Então tá bom. Tem sim. Maíra. Diga, Maíra. Tá. Maíra deu um tchauzinho. Tchau, gente. Eu vou ficar aqui até às 7, caso alguém queira tirar alguma dúvida nesses
longuíssimos 2 minutos que separam a gente das 7. Priscila, se você quiser desligar a gravação, mais uma vez, muito obrigada pela sala,